Boa noite. O novo ano letivo começa a partir de sexta-feira para os alunos do ensino básico, uma semana depois para os do secundário. Ao todo, são mais de 42 mil estudantes que voltam à escola na Madeira este ano com novas regras por causa do novo coronavírus. Regras com o objetivo de prevenir a doença e de minimizar o risco de transmissão. Neste programa temos o Diretor Regional da Educação, Marco Gomes, a quem dou também as boas-vindas. Muito boa noite. A Ana Isabel Freitas, da Escola Secundária Jaime Muniz. Deste lado, a Ana Isabel, a Luísa Paixão, do Sindicato dos Professores da Madeira, e a Sandra Gouveia, da Escola do Primeiro Ciclo, Engenheiro Santos Costa, a Escola de Machico. Muito obrigada pela vossa diferente do habitual. Alguns sim, outros não. Mas, antes de tudo, eu gostaria de deixar aqui uma saudação a todos os docentes e a todos os intervenientes neste processo de ensino-aprendizagem nas escolas, para que o novo ano seja um ano muito feliz e que corra na medida do possível e com todas as contingências que nós sabemos que existem neste momento, mas que corra tudo bem. Também não podia deixar de dar um louvor aos professores por todo o trabalho que fizeram no ano letivo anterior, no ano letivo que agora acaba, porque realmente foi um ano muito difícil. A partir de março, portanto, podemos dizer, e o Dr. Marco penso que concordará comigo, e a Isabel e a Sandra também, ainda mais, não é? Porque estavam no terreno, nas escolas. Portanto, podemos dizer que os professores, num fim de semana, mudaram toda a sua estratégia. Portanto, foram para casa numa sexta-feira e na segunda-feira estavam a trabalhar com os alunos de outra maneira, agora de outra forma. Importa saber como é que vai ser daqui por diante. Essa parte já tivemos a oportunidade acho que é muito bom, de falar sim, mas acho que é muito importante. Acho que é muito importante. Não estou a ir buscar este assunto para falar no passado, claro. Mas sim, exatamente para louvar todo o trabalho que foi feito por toda a comunidade educativa, mas essencialmente pelos professores, que são aqueles que tiveram na linha da frente. Desculpe interromper, até acho que muita gente ficou surpreendida perante a capacidade que as pessoas tiveram de dar essa resposta, de se adaptar. Em tão pouco tempo. Exatamente, em tão pouco tempo. As escolas também, dar parabéns aos professores e à forma como as escolas se organizaram, evidentemente, e como tudo se organizou para que se chegasse a bom porto. Organizar agora? Qual é a visão do sindicato neste momento em relação ao que está a ser feito para o próximo ano? Neste momento, os professores que pertencem a grupos de risco estão muito inseguros, porque não sabem o que é que lhes irá acontecer. Portanto, não sabem se poderão trabalhar em teletrabalho como gostariam, porque é isso que os professores gostariam de fazer, realmente. Na maior parte de nós sabemos que há alunos que também pertencem a grupos de risco e que provavelmente não poderão frequentar as aulas. Esses professores poderiam ser uma mais-valia em teletrabalho com esses alunos. Aqueles que não puderem mesmo ficar em teletrabalho e que não possam ir para a escola porque pertencem a grupos de risco, neste momento só têm garantidos os primeiros 30 dias, portanto, a partir daí não sabem o que é que lhes irá acontecer e os professores estão muito nervosos. Portanto, aí, esse grupo é um grupo que está muito apreensivo, com muito medo do que poderá acontecer. Em relação aos outros docentes que não pertencem a grupos de risco, estão com a coragem habitual, não é? Têm a coragem habitual de enfrentar o desafio do novo ano. Mas o que não nos pode deixar de causar alguma estranheza e alguma preocupação é a redução do número de professores. De contratados, por exemplo. O número de professores. Pronto, os professores do quadro mantêm-se, evidentemente, portanto não houve redução, mas o número de contratados teve uma redução em cerca de 50 docentes, aproximadamente. Já estamos a contar... Já estou a contar com os vinculados, os 100 sim, com os que se vincularam, sim. entretanto. Portanto, uma diferença de 150, mas, entretanto, houve 104, mais ou menos, que vincularam e, portanto, esses, como é óbvio, já estão nas escolas e já pertencem aos quadros das escolas neste momento. Ora, sabendo nós que vai haver uma redução do número de alunos por turma, terá de haver, não é? Como é que as escolas se irão organizar? Pelo menos algumas delas. Ou seja, esperavam que fossem contratados mais pelo menos nunca menos. E eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, o 110... Não teve nenhum professor contratado na escola. Eu tenho os números, portanto, este ano não ficou nenhum colega colocado. Mesmo com o número de colegas do 110 que vincularam, porque fizeram os 5 contratos e, portanto, vincularam, ainda temos uma diferença de 8 professores em relação ao ano anterior. Ora, este ano não deveria de haver uma diferença de 8, deveria de haver mais 8 ou mais 10, pronto, deveria de haver mais docentes.
Isto é uma preocupação em relação à forma como se vai organizar o ano escolar. Foram contratados, começaram ontem, não é? Sim. Novos assistentes operacionais. Mais 150. Entre 160, ensino especializado 130 para o segundo ciclo e 30 para o primeiro ciclo, exatamente. Também vemos com bons olhos, porque é evidente que a falta de assistentes operacionais nas escolas também dificultava muito todo o processo, principalmente nesta fase. Em relação às medidas a tomar, sim, acho que nós somos favoráveis a que se tomem todas as medidas que são aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde e que se sigam todas aquelas normas que estão estabelecidas pela tutela da saúde, quer a nível nacional, quer a nível regional. A maior preocupação é realmente essa. Nós suspeitamos, não é? Esperemos estar errados, não é? Mas suspeitamos que essa redução se traduza numa redução de projetos, de projetos desportivos, de projetos culturais nas escolas, todos aqueles projetos que, como o Dr. Marco acabou de dizer, são essenciais e fazem parte do desenvolvimento integral do aluno, um desenvolvimento que se pretende cada vez mais integral. Também mesmo em relação à educação física, e há pouco estávamos a falar nisso, em relação a todos os projetos que impliquem educação física, eu acho que neste momento, principalmente para os alunos mais jovens, mas para todos, mas principalmente para os mais novinhos, são essenciais porque os miúdos estiveram fechados em casa, estiveram confinados, mesmo agora durante o verão, com certeza que não puderam ter a mesma liberdade que tinham nos anos anteriores para se movimentarem e, portanto, é essencial para o seu desenvolvimento intelectual, que também a parte física também entra. Portanto, é muito uma questão tem a ver com o tempo dos intervalos, que também será reduzido, não é, nas escolas, mas as crianças, sobretudo os mais pequenos, precisam daquele tempo de brincadeira para depois se conseguirem concentrar também. Exatamente. Poderá haver essa necessidade por parte das escolas e as escolas terão de se organizar da maneira que puderem e, portanto, se os intervalos, se tiverem de fazer intervalos mais pequenos, as escolas não podem também fazer milagres, nem fazer de forma a que não se corram riscos e a que os alunos não se cruzem. As escolas farão a sua organização, mas por isso mesmo, tendo em conta que até nos intervalos eles terão menos tempo ou para dar um pontapé na bola ou até para dar um pontapé no outro, não é? Ou para se mexerem, tendo em conta que haverá essa redução, é mais um motivo que nos leva a defender que haja realmente tempo para o exercício físico e para as atividades. Sandra, as escolas do primeiro ciclo são as primeiras a arrancar aqui na região, já a partir da próxima. Dos professores e do pessoal é de facto um elemento fundamental. Como é que prevê que seja este arranque do ano, estas primeiras semanas? Fazer um diagnóstico daquilo que foi a aprendizagem não presencial, como é que vai ser? Se me permite, eu antes, e dando aqui, respondendo aqui ao que o Dr. Marco acabou de dizer sobre a redução dos alunos, há uma redução dos alunos, mas também começa a haver uma redução de professores. E começa a haver uma redução de professores que será muito maior, porque o nosso... Que reformaram, por exemplo. Exatamente, porque o nosso grupo profissional é um grupo muito envelhecido e que tem, a maior parte dos professores tem entre 45 e 55, 56 anos, o que significa que daqui a 10 anos estaremos muito mal, porque os jovens não estão a escolher. Daqui a 10 anos vai haver uma grande ida para a profissão. Mas daqui a 10 anos vai haver muito menos alunos, segundo a estatística. Mas vai haver também uma grande redução de professores. É verdade. Os jovens dentro de 10 anos, a redução dos professores será maior do que a redução dos alunos. E as escolas irão deparar-se com um grave problema, com a falta de professores, ou seja, ou chegam todos de repente, não é? E estamos a falar de colegas que por vezes poderão ter 40 anos e estarão a entrar na profissão, será um grave problema. Por isso, penso que se não seria de aproveitar, em vez de, já que temos menos alunos, então vamos rentabilizar os professores que temos, não é? Vamos tentar mantê-los no sistema, porque entretanto, pelo menos os que já estão no sistema, porque parecendo que não, nós temos, tirando os colegas que agora ficaram vinculados, nós temos mais de 100 professores com 3 contratos. Isto se formos 3 contratos no mesmo grupo disciplinar. Certo.
que alguns deles agora viram o seu vínculo quebrado porque não ficaram com a colocação e agora há um início novamente, ou seja, têm de voltar até fazer os 5 anos no mesmo grupo de recrutamento. Mas se tivermos em conta o tempo de serviço dos docentes, nós temos colegas que estão desempregados com 10 anos de serviço. Os colegas que ficaram o ano passado vinculados, na grande maioria, tinham 14, 15 anos de serviço. E o Dr. Marco também sabe, e os colegas, que no ano de 2014, 2015, todos os colegas viram o seu vínculo quebrado. Portanto, a partir de 2015 tiveram de começar, portanto, todos, estamos a falar em todos os colegas contratados, alguns deles com muitos anos de serviço, viram o seu vínculo e começaram do zero. Portanto, estes colegas que agora foram vinculados, foram colegas que perderam esse tempo de serviço, entre aspas, portanto, irão depois, mais para a frente, acabar por subir na carreira. E na altura houve o compromisso da Secretaria bem de que aqueles que fizessem iriam garantir-se estes 5 anos e ocorreram. Pronto, chegou aos 5 anos e eles chegaram. Mas isto para dizer que, sendo os professores uma classe profissional altamente especializada, porque é, e quanto mais novos são, estes colegas que estão agora no desemprego, muitos deles no desemprego, são altamente especializados, porque muitos deles têm a profissionalização no 300, por exemplo, estou a lhe dar um exemplo, mas depois também têm no 200, porque depois também decidiram fazer a profissionalização. Quem está lá em casa não sabe o que são os 300 São português. Obrigada, Tânia, por me chamar a atenção, tem toda a razão. Nem eu, confesso. Pronto, vamos imaginar, tiveram professor português de terceiro ciclo e secundário e depois fizeram a profissionalização em português de segundo ciclo. Ora, eu não fiz, quer dizer, eu fiz a minha profissionalização em terceiro ciclo e secundário e prolifiquei. Sim, já há muito mais polivalência. Portanto, eles agora a necessidade obriga-os a serem muito... E depois alguns desses colegas ainda têm especialização em educação especial. Portanto, têm essas especializações, portanto, temos aqui um leque de profissionais. E isso é interessante que até vai de encontro àquilo que são o contexto, por exemplo, das escolas integradas, onde os vários ciclos trabalham e esses professores têm, de facto, ali uma mais-valia em relação a isso. Portanto, nós temos aqui colegas altamente especializados, temos aqui profissionais altamente especializados que são necessários, que podem ser uma mais-valia e que, de certa maneira, estão a sair do ensino e nós sabemos que alguns já não voltam porque vão à procura, de outra profissão e que depois irão fazer muita falta no futuro. E eu acho que seria, em vez de nos estarmos a preocupar que há menos alunos e que, portanto, não podemos colocar tantos professores, que seria de reinventar novos projetos. Depois também temos aqui a educação ao longo da vida, portanto temos as universidades sénior, temos a educação de adultos, temos muitos imigrantes que chegam agora da Venezuela, que não sabem falar português, mas que também não se sabem movimentar, não é, noutras áreas, que não conhecem a história de Portugal. Portanto, há muitas outras áreas que podem ser aproveitadas. Neste momento já estão devidamente trabalhadas, porque, por exemplo, no ensino corrente, nós temos docentes adultos, temos imensos docentes, como sabe, que estão colocados, por exemplo, em vários projetos de escolas. Mas era só uma chamada de atenção, porque há muitos projetos que se podem realmente desenvolver com esses docentes de forma a mantê-los no sistema, porque eles merecem realmente. E há pouco estávamos a falar nos colegas que são colocados no dia 1 e que já não precisam de ir para o centro de emprego, mas na verdade ainda há muitos colegas que vão para o centro de emprego. Colegas com 10 anos de serviço ou mais. E eu acho que isto em nada dignifica a educação, não é? Saber que um colega que teve ali 10 anos, olha agora, não sei se isto acontecerá em muitas profissões, os colegas terem uma carreira profissional longa, porque já é uma carreira, no fundo, embora sejam contratados, com provas dadas, por vezes com alunos que já tiraram o curso superior, não é? Se pensarmos nisso, quer dizer, eles já tiraram, os alunos já tiraram o curso superior, às vezes até já estão no mercado de trabalho, vinculados, e os professores, coitados, ainda andam, coitados, não são coitados, mas ainda andam à procura de uma vinculação, não é? Eu percebo o que está a dizer Portanto, eu e acho até que concordo, mas é preciso mas podemos voltar ao ano letivo. Podemos voltar ao ano letivo. A contratação, a região tem um número elevadíssimo de professores dos quadros. Exatamente. É uma porcentagem muito reduzida de contratados. Estamos quase a acabar o nosso Com certeza. Peço desculpa, mas porque já percebemos a sua questão. Penso que isso é uma questão de legislação também que teria que ser alterada. E não vamos resolvê-la no programa também. Perguntava-lhe eu, como é que vai ser este arranque, estas primeiras semanas? Serão para fazer um diagnóstico do que é que os alunos realmente aprenderam? Porque com certeza todos eles, ou muitos deles, terão aqui diferentes aprendizagens ao longo destes meses em que tiveram aulas à distância. Como é que será feito para que voltemos a entrar no ano letivo, no ano em que eles estão, de uma forma mais ou menos equilibrada? Sim, nós julgamos que será para fazer um diagnóstico, para colmatar
algumas falhas que tenham ficado do ano anterior, para saber como estão os alunos, porque os alunos estiveram em casa, os professores muitas vezes não sabem em que condições estiveram. Nós sabemos que os meios tecnológicos, segundo o Dr. Marco também disse, já a situação dos meios tecnológicos está a ser resolvida, mas não é só a tecnologia, claro. Não é? Os alunos podem ter muita tecnologia dentro de casa e não ter condições e não saber como utilizar e não ter condições também para estudar, isto é tudo muito complicado. Claro. E, portanto, este primeiro arranque será, com certeza, para os professores fazerem o diagnóstico das aprendizagens, mas também fazerem um diagnóstico da forma como os alunos chegam em termos psicológicos, não é? Da forma como esta pandemia os afetou, de que forma é que podem ajudar os alunos agora a ultrapassar, a regressar novamente aos presenciais, porque terão daqueles meninos que já estiveram na escola, agora é um regresso novamente à normalidade. Ou seja, agora é uma nova normalidade. Eles regressam, mas regressam de outra maneira. Isto exigirá realmente dos professores um grande Como é que isto afetou também psicologicamente os professores? Sim, os professores também os professores estiveram sujeitos a uma carga grande. A uma carga muito grande. Tiveram que reaprender. Tiveram que ser criativos, tiveram que readaptar-se. Muitos deles também com filhos em casa, não é? Em casa. Com ensino à distância. Com toda essa situação. Portanto, com os filhos em casa e com eles em casa, e ter de dividir o seu tempo entre as aulas síncronas que tinham de ser naquela hora porque Exatamente. Não podiam falhar, e entretanto um menino que chorava porque também tinha de ser àquela hora e não podia falhar. Portanto, os professores estiveram sujeitos a uma grande pressão. No entanto, a prioridade dos professores foram os alunos, não é? Portanto, a prioridade dos professores foi os alunos, e como os alunos é que eram a prioridade, eu penso que tudo o resto, como aqui também a Sandra já disse, tudo o resto foi deixado para trás. Portanto, todos os problemas que isso pudesse causar aos professores foi deixado para trás. Agora veremos como é que isso entretanto influenciou, como é que o novo ano, como é que se irá perceber isso agora no novo ano, porque eu tenho a certeza que os professores, todos os problemas que tinham, foram deixados para trás, e eles pensaram foi nos alunos e não pensaram nem no cansaço, que era muito, não é? Porque nós sabemos que as aulas, todos os professores preferem o ensino presencial, não é? Mesmo aqueles que, por via das circunstâncias, pedem agora o ensino, o ensino à distância, mas pedem por força das circunstâncias. Mas como o Dr. Marco também disse, por vezes até tinham hipótese, se calhar, de fazer o ensino à distância, mas preferiram o presencial. Preferem o ensino presencial porque preferem o contacto direto com os alunos, e também porque o ensino presencial é mais, não há tantas injustiças, ou seja, o ensino à distância promove mais a injustiça do que porque nós não sabemos o que se está a passar dentro da casa de cada aluno. Mas eu tenho a certeza que os professores, com toda a sua força e que sempre têm demonstrado e com todo o seu profissionalismo, levarão o barco a bom porto. Professora Sandra, as crianças vão voltar